Vitória sobre os vícios. Terceira palavra da cruz. Luxúria. Reflexão do venerável Fulton Sheen. Mulher, eis aí teu filho. Eis aí tua mãe. João 19, 26 a 27. A luxúria é um amor desordenado pelos prazeres da carne. De maior importância, aqui é a palavra desordenado, pois foi o próprio Deus Todo-Poderoso que associou o prazer à carne. Ele atribuiu prazer ao comer, a fim de que não pudéssemos ser negligentes em nutrir e preservar nossas vidas. Associou o prazer ao ato conjugal, a fim de que marido e mulher não pudessem ser negligentes em suas obrigações sociais de propagar a humanidade e criar filhos para o reino de Deus. O prazer se torna pecaminoso naquele ponto em que, em vez de usá-lo como meio, começamos a usá-lo como um fim. Comer por comer é um pecado, porque comer é um meio para um fim, que é a saúde. A luxúria, da mesma forma, é egoísmo ou amor pervertido. Seu fim não é o bem do outro, mas para o prazer de si mesmo. Quebra a taça que carrega o vinho, quebra o violão para capturar a música. O egoísmo subordina o outro a si mesmo pelo mero prazer. Negando a importância da alteridade, busca fazer com que a outra pessoa se importe conosco, mas não se preocupa em fazer com que nos importemos com a outra pessoa. Estamos vivendo hoje naquilo que poderia ser propriamente chamado de uma era de carnalidade. À medida que o apelo ao espiritual relaxa, as exigências da carne aumentam. Vivendo menos para Deus, a natureza humana começa a viver apenas para si mesma. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Mateus 6, 24. Peculiar a esta era de carnalidade é a tendência de equiparar a perpetuidade do matrimônio ao prazer carnal, de modo que, quando o prazer termina, presume-se que o vínculo seja dissolvido automaticamente. Na América, por exemplo, há um divórcio para cada 4 casamentos, uma indicação de quanto deixamos de ser uma nação cristã e de quanto esquecemos as palavras de nosso Senhor. Assim já não são 2, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. O aspecto lamentável de tudo isso é que, com esse aumento do pecado, há uma diminuição do senso de pecado. As almas pecam mais, mas pensam menos sobre o pecado em si. Como os doentes que estão à beira da morte, que não têm desejo de se recuperar, os pecadores ficam tão insensíveis que não têm desejo nenhum pela redenção. Tendo perdido os olhos, não querem mais enxergar. O único prazer que lhes resta é zombar e desprezar daqueles que enxergam. Nunca são os puros que dizem que a castidade é impossível, mas os impuros. Nós julgamos os outros por nós mesmos e atribuímos aos outros os vícios dos quais nós mesmos nos recusamos a abster. Alguma reparação teve que ser feita pelo pecado da luxúria, que nos tempos do Antigo Testamento tornou-se tão hediondo para Deus que ele teria cancelado a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra se somente fossem encontrados 10 homens justos dentro de seus portões. Nosso Senhor começou a fazer a reparação no primeiro momento da encarnação, pois escolheu nascer de uma virgem. Por que ele escolheu transcender as leis da natureza? A resposta é muito simples. O pecado original foi propagado a todos os seres humanos, com exceção de Nossa Senhora, desde Adão até hoje. O prolongamento dessa mácula na natureza humana se dá através do ato carnal, do qual o homem é o princípio ativo, pois o homem era a cabeça da raça humana. Toda vez que acontece a geração de um ser humano, através da união do homem e da mulher, acontece a propagação do pecado original. O problema enfrentado pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao tornar-se homem, era:
Como se tornar homem sem ao mesmo tempo tornar-se pecador, isto é, um homem infectado pelo pecado do qual toda a carne é herdeira? Como tornar-se homem sem herdar o pecado original? Ele tinha que ser um homem verdadeiro para sofrer pelo homem, mas não poderia ser um homem pecador se fosse redimir o homem do pecado. Como poderia ser homem e ao mesmo tempo sem pecado? Ele poderia ser um homem ao nascer de uma mulher. Poderia ser um homem sem pecados, sem um pecado original, dispensando o homem como o princípio ativo da geração. Em outras palavras, ele poderia nascer de uma virgem. Assim, quando o arcanjo Gabriel apareceu a Maria e disse-lhe que ela deveria conceber o Messias, cujo nome seria Jesus, ela respondeu: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Ela tinha um voto de virgindade e pretendia mantê-lo. O anjo respondeu que a concepção do Filho do Homem aconteceria sem a participação de um homem, através do poder do Espírito Santo que a cobriria. Tendo certeza de sua virgindade contínua, ela aceitou a maternidade do Deus encarnado. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,39. Dessa forma, a reparação dos pecados da carne começou no primeiro momento da encarnação, através do nascimento virginal. Esse mesmo amor que ele manifestou pela virgindade no início, relembrou no primeiro sermão de sua vida pública. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, 8. Mais tarde, quando alguns escribas e fariseus procuravam difamar seu bom nome, desafiou-os a encontrar qualquer coisa impura em sua vida. Quem de vós me acusará de pecado? João 8,46. A expiação final e reparação concretizaram-se no Calvário, onde, em reparação por todos os desejos e pensamentos impuros dos homens, nosso Senhor foi coroado com espinhos. Onde, em reparação por todos os pecados de desonra, ele foi despojado de suas vestes. Onde, em reparação por todos os desejos da carne, foi quase expoliado de sua carne, pois, de acordo com a Sagrada Escritura, os próprios ossos de seu corpo poderiam ser encontrados. Salmo 21, 18. Estamos tão acostumados a olhar para os crucifixos artísticos de marfim e para as belíssimas imagens em nossos livros de oração que pensamos em nosso Senhor como se estivesse inteiro na cruz. O fato é que ele fez tal reparação pelos pecados da carne e seu corpo foi rasgado, seu sangue derramado. E as Escrituras se referem a ele na cruz como um leproso, como um ferido e afligido por Deus, de modo que não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Isaías 53, 2-3. Nosso Senhor escolheu ir ainda mais longe na reparação pelos pecados da luxúria, despojando-se das duas reivindicações mais legítimas da carne. Nenhuma exigência seria mais pura e legítima no reino humano do que a exigência do amor para com a própria mãe. Nenhum título seria mais honesto na humanidade que a afeição dos laços de amor que nos ligam a alguém próximo. Mas a carne foi tão mal utilizada pelo homem e tão pervertida que nosso divino Salvador renunciou até mesmo a esses laços legítimos da carne a fim de expiar os ilegítimos. Tornou-se plenamente sem carne, a fim de expiar o abuso da carne, entregando sua mãe e seu melhor amigo. Assim, para sua própria mãe, ele olha e se despede: Mulher, eis aí o teu filho. E para seu melhor amigo, ele olha e se despede novamente: Eis aí tua mãe. Que diferente do mundo! Uma mãe poderá privar seu filho de uma educação avançada numa terra estrangeira dizendo: Eu não posso entregar meu filho. Uma esposa poderá privar seu marido de um bom avanço na carreira por uma curta ausência dizendo: Eu não posso entregar meu marido. Esses não são os clamores do amor nobre, mas de um afeto. Nosso Senhor não disse: Eu não posso entregar minha mãe.
Ele a entregou. Ele a amava o suficiente para entregá-la ao plano e destino de sua vida, isto é, tornar-se nossa mãe. Aqui estava o amor que era forte o suficiente para esquecer de si mesmo, para que os outros nunca pudessem necessitar do amor. Ele fez o sacrifício de sua mãe para que pudéssemos tê-la. Feriu-se como o pelicano para que pudéssemos ser nutridos por sua maternidade. Maria aceitou a pobre troca para realizar a obra redentora de seu filho. E naquele momento em que Jesus se entregou até mesmo às legítimas reivindicações da carne, dando-nos sua mãe, Maria, e seu melhor amigo, João, o egoísmo foi extinto. Duas lições devem ser aprendidas com esta terceira palavra da cruz: que a única fuga real das exigências da carne é encontrar algo maior do que a carne para amar. E segundo, que Maria é o refúgio dos pecadores. Se pudéssemos encontrar algo que amássemos mais do que a carne, as exigências dela seriam menos imperativas. Esta é a fuga que uma mãe oferece ao filho quando diz: não faça nada de que sua mãe se envergonharia. Se houver aquele amor maior por sua mãe, o menino terá sempre um senso consagrado de afeição, algo pelo qual estará disposto a fazer sacrifícios. Quando uma mãe faz tal apelo ao seu filho, ela está meramente ecoando a lição do Salvador, que, dando-nos sua mãe como nossa mãe, era o equivalente a dizer: meus filhos, nunca façam nada que possa deixar sua mãe envergonhada. Amando a alma, essa mãe amará o seu divino Filho, Jesus, que, para fazer reparação pelos prazeres ilícitos da carne, entregou-nos sua última e legítima afeição, a sua mãe. A psicologia deste entusiasmo por um amor maior a Jesus e Maria, como uma fuga dos afetos ilícitos da carne, é esta: por ela, evitamos a concentração indevida nos amores inferiores e suas explosões. Pense na sua boca por 5 minutos e terá uma concentração incômoda de saliva. Pense na fisiologia do seu coração por 5 minutos e acreditará que tem problemas cardíacos, embora as chances sejam mínimas de que isso seja real. Suba em um palco para falar em público, pense em suas mãos e elas começarão a parecer tão grandes quanto um pernil. O equilíbrio e a harmonia de todo o sistema são perturbados quando um órgão é isolado de sua função em relação a todo o organismo, ou divorciado de seu propósito superior. Essas pessoas que estão sempre falando, lendo e pensando em sexo são como cantores que pensam mais em suas cordas vocais do que sobre cantar. Eles elevam o que é subordinado a um propósito superior, tão importante que a harmonia da vida é subvertida. Mas suponha que, em vez de se concentrar em um órgão, alguém adequasse esse órgão a um padrão de vida. Então toda a inquietação terminaria. O orador habilidoso nunca sente que suas mãos são desajeitadas, porque, entusiasmado com seu discurso, torna as mãos subordinadas ao seu propósito superior. Nosso Senhor praticamente disse a mesma coisa. Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Mateus 6:25. Assim é com a carne. Cultive um amor mais elevado, um propósito de vida, uma meta de existência, um desejo de corresponder a tudo o que Deus quer que sejamos, e a paixão inferior será absorvida. A Igreja aplica esta psicologia ao voto de castidade. A Igreja pede aos seus sacerdotes e às suas freiras que entreguem também os prazeres legítimos da carne, não porque não queira que eles amem, mas porque deseja que amem de maneira mais elevada. Ela sabe que seu amor pelas almas será maior na medida em que seu amor pela carne for menor, assim como nosso Senhor morreu na cruz pelos homens, porque amou menos a sua própria vida. Igualmente, não devemos imaginar que o voto de castidade seja um fardo. Thompson o chamou de paixão desapaixonada, tranquilidade tempestuosa. E assim o é. Uma nova paixão nasce com o voto de castidade, a paixão pelo amor de Deus.
É a consolação daquele amor superior que torna tão fácil a entrega do amor inferior. E somente quando esse amor superior é perdido, o voto começa a ser um fardo, assim como a honestidade se torna um fardo apenas para aqueles que perderam o sentido dos direitos dos outros. Homens e mulheres perderam o amor mais elevado, e esta é a razão pela qual há uma degeneração na ordem moral e uma decadência da decência. Ignorando Cristo, seu Salvador, que os amou até a morte no Calvário, e Maria, que os amou até tornar-se rainha dos mártires sob aquela cruz, eles não têm nada pelo que fazer esse sacrifício. A única maneira de mostrar amor neste mundo é através do sacrifício, ou seja, pela rendição de uma coisa por outra. O amor está essencialmente ligado à escolha, e a escolha é uma negação, e a negação é um sacrifício. Quando um jovem põe seu coração em uma jovem para a pedir em casamento, ele não está apenas dizendo, eu te escolho. Também está dizendo, eu não só a escolho, mas também rejeito todas as outras. Por ti, eu desisto de todas. Aplique isso ao problema da luxúria. Subtraindo todos os amores que são mais elevados que a carne, Deus, o crucifixo, a Mãe Dolorosa, a salvação, a alegria eterna, o que resta para escolher? O que se ganha negando as exigências imperiosas e revolucionárias da carne? Mas admita, o divino e a maior alegria da carne será lançar-se sobre o altar do amado, onde considerará sua riqueza um preço insignificante em troca da bendita alegria de dar-se. Então, o maior desespero da carne é não ser mais necessária. Ela quase poderia encontrá-lo em seu coração para infligir uma ferida que poderia atar e curar. Essa é a atitude dos puros. Eles integraram sua carne com o divino, sublimaram seus desejos com a cruz. Tendo o amor mais elevado, agora fazem a rendição do que é inferior, para que sua mãe nunca seja envergonhada. Maria é o refúgio dos pecadores. Aquela que é a Virgem Puríssima é também o refúgio dos pecadores. Ela sabe o que é pecado, não pela experiência de cair nele, provando seus amargos arrependimentos, mas por ter visto o que fez o pecado com seu filho. Ela olhou para sua carne rasgada, sangrando, pendurada como raios de um pôr do sol púrpura, e veio a saber o quanto a carne era pecaminosa por vê-la fazer seu filho sofrer. Que melhor maneira haveria para mensurar a odiosidade do pecado do que ver, quando deixada sozinha com ele por 3 horas, o que poderia o pecado fazer contra a inocência e a pureza. Ela é o refúgio dos pecadores não só porque conhece o pecado através do Calvário, mas também porque escolheu, durante as horas mais terríveis da sua vida, um pecador convertido como seu companheiro. A medida do nosso apreço pelos amigos é o nosso desejo de tê-los ao nosso redor no momento de maior necessidade. Maria ouviu Jesus dizer: coletores de impostos e prostitutas estão entrando no reino de Deus à sua frente. Então ela escolheu a meretriz absolvida, Madalena, como sua companheira na cruz. Imagine o que os fofoqueiros daquele dia devem ter dito quando viram Nossa Senhora na companhia de uma mulher que todos conheciam ser do tipo que vendia seu corpo e só faltava entregar a alma. Madalena soube naquele dia porque Maria é refúgio dos pecadores, e certamente em nossos dias podemos também aprender que se Maria teve Madalena como companheira, significa que ela está disposta a ter-nos como companhia agora. A pureza de Maria não é uma pureza do tipo hipócrita, uma santidade isolada que recolhe suas vestes para que não sejam manchadas pelo pecador. Nem é uma pureza desprezível que olha para os impuros. Em vez disso, é uma pureza radiante, que não é mais afetada com a solicitude pelos caídos do que com um raio de sol seria manchado por uma vidraça suja na qual reflete. Não há razão para que os caídos sejam desencorajados. A esperança é a mensagem do Gólgota. Encontre um amor maior do que a carne, um amor puro, compreensivo, redentor, e a luta será fácil. Esse amor superior está na cruz
e debaixo dela. Quase parecemos esquecer que existe uma cruz. Cristo começa a se parecer mais com uma rosa vermelha e Maria começa a se parecer com o caule. Esse caule desce do Calvário para todos os corações feridos da terra, sugando nossas orações e petições e transmitindo-as a Ele. É por isso que as rosas têm espinhos nesta vida, para afastar toda influência perturbadora que possa destruir nossa união com Jesus e Maria.